Ok, pessoal, meu nome é Felipe José, eu sou da turma 4B e nesse vídeo eu vou resolver o exercício 8 da lista de vetores. O exercício pede que implemente um programa que recebe o número e o peso de N bois. O programa deve calcular e imprimir a média de peso dos bois e o número dos bois mais pesados, o número do boi mais pesado e mais leve. Então, vamos lá. Vamos começar declarando as variáveis. Declarar as variáveis do tipo inteiro. Declarei a variável n, que eu inicializei com 0, a variável i e a variável j. Okay? A variável do tipo float, eu declarei o vetor de ordem n, a variável soma, que eu inicializei com 0, a variável gordo, magro, índice do gordo e índice do magro. Okay? Eu faço um cout e peço para o usuário digitar a quantidade de bois. Eu faço um CIN aqui e guardo essa quantidade na variável n. Eu boto um MDL só para organizar a impressão do meu código, né, no programa que estiver rodando. Faço um cout aqui e peço que o usuário informe o peso dos bois, né? Então, o peso de cada boi. Agora, eu faço um for para preencher um vetor com o peso dos bois que vai ser digitado. Faço um CIN para guardar o peso de cada boi no seu índice. Aqui eu pego a variável soma e coloco nela o valor de soma mais o valor que tem no índice I do vetor. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando e atribuindo o valor, atribuindo na variável soma o valor de soma mais o índice, mais o vetor de índice I. Por quê? Porque o vetor é onde tem o peso dos bois. Então eu tenho que somar todos numa variável para poder achar a média do peso, achar a média do peso dos bois, ok? E aqui eu faço a impressão da média do peso dos bois. Com um cout, boto entre aspas, duplas, a média do peso dos bois e eu imprimo a operação soma dividido por n, que n é o número dos bois e a variável soma ela está com a soma do peso de todos os bois. Então eu imprimo aí a média do peso dos bois. Agora eu faço uma atribuição aqui para eu encontrar o peso do boi mais gordo e o peso do boi mais magro. O que eu faço? Eu digo que a variável gordo recebe o vetor de índice 0, certo? Por quê? Porque vai ser o primeiro vetor que vai ser o primeiro valor que vai ser digitado no vetor, então automaticamente ele é o boi mais gordo, não tem nenhum que seja mais gordo que ele. Da mesma forma que magro. Eu pego a variável magro e jogo nela o valor que está no índice 0 do vetor. Por quê? Porque é o primeiro que tem, não tem nenhum menor que ele, então ele é o mais magro. Agora eu faço um for para poder percorrer o vetor e ver quem é o mais magro e quem é o mais gordo. Né? Primeiro eu faço com o mais gordo. Então, eu faço um if se o índice I do vetor for maior do que o que está na variável gordo, então eu troco o valor da variável gordo pelo valor que está no índice I. E o índice gordo, essa variável, isso é uma variável que tem o nome índice gordo ou I gordo, ela recebe I, que é o índice do vetor. Não o valor que tem naquele índice, mas o próprio índice, ok? Para quê? Para eu saber lá na frente, quando eu for imprimir, quem é o boi mais gordo. Então eu preciso desse índice. Da mesma forma, eu uso um for semelhante para achar o boi mais gordo, eu uso um for para achar o boi mais magro também. Então, a diferença é que eu vou comparar o valor que tem no índice I com o boi mais magro e agora eu quero saber se ele é menor do que o boi mais magro. Não menor do que o boi mais magro, mas menor do que o valor que tem na variável magro. Por quê? Porque se o valor do índice I for menor do que o que tem na variável magro,
eu vou substituir o valor da variável magro pelo valor que tem no índice I, ok? Eu vou só fazer apenas uma troca. E eu vou guardar esse índice na variável I magro, para saber quem é o boi mais magro. Então, eu preciso saber quem é esse índice, eu preciso saber em que posição está esse valor, ok? Aqui eu faço a impressão do boi mais gordo, né? Entre aspas duplas, eu coloco o boi mais gordo pesa, e aí eu imprimo a variável gordo para me dar o peso do boi que é mais gordo. E depois eu imprimo a posição do boi mais gordo, imprimindo a variável índice de gordo, ou I gordo, como eu denominei aqui, ok? Da mesma forma, faço para o boi mais magro, ok? E agora vamos colocar o programa para rodar, para vocês verem. Eu estou correndo um pouco aqui, pessoal, para que o vídeo não fique muito extenso, ok? Então vamos lá, digite a quantidade de bois. 4. Informe o peso dos bois. Vamos botar aqui 12, 15, 20 e 25, ok? Então, a média de peso dos bois é 18 quilos. Por quê? Porque ele pegou, fez essa soma aqui, ok? Fez essa soma aqui, vai dar 45, 50, 60, 72, ok? Ele fez o valor do boi mais gordo, que pesa 25 quilos, você está vendo aqui, e a posição dele. A posição dele é a posição 3. Lembrando que o vetor começa do zero, então posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, certo? Então, o boi mais gordo pesa 25 quilos e está na posição 3. E o boi mais magro pesa 12 quilos e está na posição 0. Ok, pessoal? Só isso e até mais.